certo. Bom, então, bom dia a todos. Hoje nós vamos ter o prazer de ter a palestra de um convidado, uma pesquisadora convidada. A doutora Gisele Frazeto é graduada em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário Metodista Isabella Hendricks, em 2004, com mestrado e doutorado em Microbiologia Agrícola pela Universidade Federal de Lavras e pela Universidade Federal e pela Universidade de São Paulo, na Exalc, respectivamente. Atualmente é professora adjunta no Departamento de Agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde coordena o programa de pós-graduação em Ciência do Solo e lidera o grupo de pesquisa Microbiologia e Bioquímica do Solo. Também participa de diversos grupos de pesquisa e projetos internacionais, incluindo colaborações com a Universidade de Torino e o Conselho Nacional das Pesquisas da Itália. Sua pesquisa é focada em microbiologia do solo, processos biotecnológicos e interações planta-microorganismo. Bom, então, obrigada mais uma vez, Gisele, e a palavra está com você. Obrigada, Valéria, pela apresentação. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Sempre muito bom quando a gente sai um pouco aqui da nossa caixinha, né, e começa a conhecer outros grupos e poder compartilhar todo o nosso conhecimento que está sendo gerado, né? Agradecer a Caroline pelo convite, por intermediar, né? O Vitor, né, que acho que foi a ponte, né, Caroline? Vou falar até um pouquinho dele aqui. E vai ser um prazer aqui para a gente. Vou trazer uma parte do que a gente vem trabalhando aqui no nosso grupo. E é isso. Qualquer coisa eu estou à disposição. Vou iniciar o compartilhamento da minha tela. E aí, vocês me avisam se tá, porque eu vou deixar de ver vocês, né? Se vai estar tudo ok. Ok, já está aparecendo, né? Sim. Ok, deixa eu voltar para lá, deixa eu fechar isso aqui. Só colocar aqui meu ponteiro para facilitar. Bom, então, a proposta, né, que eu conversei com a Caroline é sobre a gente trazer uma dessas linhas de pesquisa que a gente vem trabalhando aqui no nosso grupo, que é a prospecção, a utilização, caracterização de bactérias promotoras de crescimento de plantas na mitigação de estresses abióticos, né? A gente vem trabalhando tanto com estresse hídrico quanto com estresse salino, certo? Bom, eu vou começar, acho que muitos já devem até conhecer, né, esse trabalho. Quando a gente pensa no microbioma da planta, a gente sabe que cada parte da planta ela vai ter um microbioma específico, né? Isso vai depender muito do compartimento dessa planta, né? Quando a gente avalia o microbioma, a gente avalia a composição da comunidade de bactérias, então, basicamente, quando a gente olha a filosfera, a endosfera da folha e a endosfera da raiz, a gente vê um predomínio aqui, né, do filo proteobactéria. E isso, para a bactéria, a gente vê que isso altera quando a gente entra nesse compartimento, que é a rizosfera, e no solo propriamente dito, né? Essa abundância, essa predominância de proteobactérias diminui e a gente consegue ver, observar a predominância, o aparecimento de outros filos de bactérias. Quando a gente avalia fungo, a gente vê que praticamente em todos os compartimentos aqui, o predomínio é do filo Ascomycota, e a gente tem uma pequena alteração aqui, quando a gente vai para a rizosfera e o solo, do aparecimento e predominância de outros grupos. Quando a gente avalia a diversidade desses compartimentos, para a bactéria, a gente vê que no compartimento rizosfera é onde a gente encontra uma maior diversidade de bactérias, né? E por que é nesse compartimento que a gente encontra essa alta diversidade, né? E a nossa pergunta sempre é: o que essas bactérias estão fazendo nesse compartimento, né? E aí, como tema aqui da nossa conversa de hoje, a gente vai conversar sobre o que essas bactérias estão fazendo nesse compartimento da rizosfera e como elas podem auxiliar a planta, certo? Frente aos estresses bióticos e abióticos. Inicialmente, a gente fala que as bactérias promotoras de crescimento, elas possuem mecanismos de promoção de crescimento, que são mecanismos diretos e mecanismos indiretos.
Quando a gente fala mecanismo direto, é aquele mecanismo que vai realmente promover o crescimento da planta na forma de disponibilidade de nutrientes ou alterando o metabolismo dessa planta, né? Alterando a fisiologia dela. E quando a gente fala mecanismos indiretos, é quando, por exemplo, essas bactérias podem inibir certos patógenos e, consequentemente, pela inibição dessa doença, ela vai promover o crescimento dessas plantas. Então, inicialmente, aqui eu vou destacar a fixação biológica de nitrogênio. Então, essas bactérias, além de elas podem fixar o nitrogênio e ter outros mecanismos de promoção de crescimento, essa fixação biológica consiste, né, na redução do nitrogênio atmosférico em amônia, que vai ser uma forma assimilável pela planta. Um outro mecanismo extremamente importante, que é um mecanismo direto, é a produção de fito-hormônios, que eu vou destacar aqui as auxinas, citocininas e giberelinas. Outro mecanismo que a gente pode falar que pode ser direto, e até em certas formas que eu vou discutir mais para frente, indireto, é a disponibilização de nutrientes. Então, a gente tem que algumas bactérias, elas liberam principalmente ácidos orgânicos, vão solubilizar os minerais do solo, liberando aqui principalmente fósforo e potássio. E a gente tem também como mecanismo direto e indireto que muitas dessas bactérias podem produzir esse composto que a gente conhece como sideróforos, que eles têm a capacidade de quelar o ferro e disponibilizar esse ferro para a planta. E além disso, esses sideróforos, eles têm a capacidade de inibir patógeno pela indisponibilização do ferro, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. E além disso, a gente sabe que muitas dessas bactérias, como mecanismos indiretos, elas produzem antibióticos, que é um dos principais mecanismos de promoção de crescimento, algumas enzimas degradadoras de parede, cianeto e, como eu falei aqui, o sideróforo. Para a gente ter uma ideia de como cada mecanismo desse funciona, eu vou dar um zoom aqui em cada um deles. Primeiro, eu vou falar da fixação biológica de nitrogênio, que é um processo tão importante quanto a fotossíntese, né? Um processo essencial para a vida na Terra, onde a gente tem aí a redução do nitrogênio em amônia. E quando a gente avalia se essas bactérias isoladas da rizosfera fixam o nitrogênio atmosférico, a gente pode ter esse mecanismo de isolamento no meio de cultivo semissólido, onde a gente vê essa formação dessa película de aerotaxia, que promove a respiração numa baixa concentração de oxigênio para proteger o sítio da nitrogenase. E a gente vê que a maioria dos trabalhos, quando estão fazendo a prospecção dessas promotoras de crescimento, a gente avalia, pode ser por um outro método, que é a redução do acetileno, já que a nitrogenase é uma enzima que, além de reduzir o nitrogênio, pode reduzir outros compostos, como o etileno e acetileno. Então, a gente consegue ver, quando a gente tem uma coleção desses isolados, que algumas bactérias elas conseguem fixar melhor o nitrogênio. Outro mecanismo, e é um mecanismo extremamente importante, muito avaliado, que é essencial quando a gente está fazendo a caracterização desses mecanismos, é a produção de fito-hormônios. Destaco aqui auxinas, tocinina e giberelina. Mas o que a gente mais estuda, praticamente todos os trabalhos, a gente destaca a importância da auxina. Por quê? Porque a estimativa é que em torno de 80% das bactérias que a gente isola da rizosfera, elas produzem auxina. E essa auxina ela vai alterar totalmente o metabolismo da planta, né? Esse fornecimento de auxina, ela pode auxiliar o desenvolvimento radicular, ela é responsável pela divisão celular, dominância apical, geotropismo, fototropismo, principalmente a formação de raízes laterais. Então, a auxina é um dos mecanismos que a gente é primordial o estudo dela, né? Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, nesse estudo, que quando aqui é um controle, né, a planta controle, e aqui a gente tem 2 mutantes que foram gerados deficientes para a produção de auxina. Vocês podem observar aqui que na planta controle, a planta selvagem, que quando ela entra em contato com a Chromobacter, que é uma bactéria promotora de crescimento, veja como o sistema radicular é alterado, e principalmente na formação dessas raízes laterais.
E mesmo quando a gente tem mutantes deficientes na via da auxina, a gente consegue ver aqui, ó, para esses dois mutantes aqui, primeiro vejam que tanto para o tamanho da raiz primária, as raízes laterais e a densidade de raízes laterais, quando a gente inocula a bactéria promotora de crescimento, é significativamente maior do que aquela que não está em contato, não foi inoculada com essa bactéria. E mesmo quando a gente tem os mutantes deficientes na via da auxina, percebe-se que quando a gente inocula essa bactéria ela fornece auxina para a planta e a planta consegue ter um maior número de formação de raiz, uma maior densidade. Bom, outro mecanismo também que é primordial para que a gente avalie, que é necessário a gente avaliar quando a gente está estudando bactérias promotoras de crescimento, é a solubilização de minerais. Então, eu destaco aqui a solubilização de fosfato e de potássio, e o mecanismo basicamente é essas bactérias, elas produzem ácidos orgânicos ou ácidos inorgânicos, mas o principal mecanismo são ácidos orgânicos, como oxálico, málico, succínico e lático. Esses ácidos, eles vão solubilizar o mineral, por exemplo, um fosfato de cálcio, um fosfato de ferro, um fosfato de alumínio, e a gente sabe que nos solos, o predomínio de solos no Brasil são solos altamente intemperizados e são solos que têm uma alta adsorção de fósforo, e esse fósforo é indisponível, fica indisponível para a planta, e da mesma forma com a questão do potássio. Eles também solubilizam minerais que são fonte de potássio, apatita, mica e lita, tornando o fósforo e o potássio solúvel. Esse mecanismo aqui, ultimamente, né, nos últimos anos, principalmente depois, né, da guerra aí da Ucrânia com a Rússia, devido à demanda de fertilizantes e a nossa dependência externa, né, desses fertilizantes, a gente vem estudando muito essa abordagem dessas bactérias solubilizadoras para a gente conseguir diminuir ou substituir esses fertilizantes. E o que a gente faz na prática, aqui para potássio, a gente utiliza um meio que tem uma fonte de potássio insolúvel, e quando a gente coloca essas bactérias, elas formam esse halo de solubilização em volta da colônia, que a gente só utiliza um marcador, bromotimol, um corante, e aí a gente consegue também avaliar isso em meio líquido, vendo ao longo do tempo aqui a solubilidade, a disponibilidade de potássio ao longo do tempo dessas bactérias. Bom, para fósforo, a gente vem trabalhando, mas eu vou só dar uma pincelada nisso, né? Talvez isso seria um momento para uma nova conversa, mas no fósforo a gente tem uma linha de pesquisa aqui que está muito forte também no nosso grupo, que a gente tem uma coleção de bactérias solubilizadoras de fosfato, que é uma coleção que foi feita em solos aqui do semiárido de Pernambuco. Basicamente, a nossa coleção é formada por actinobactérias, e a gente viu que a disponibilidade de fósforo por essas bactérias no meio solúvel é altíssima, né? E além disso, essas bactérias, além de solubilizar o fosfato, produzindo ácidos orgânicos, elas também são produtoras das enzimas fosfatase. Então, elas mineralizam, né, a matéria orgânica pela ação da enzima fosfatase e solubilizam também esse fósforo que está preso, adsorvido ali nos minerais. Só para mostrar para vocês uma ideia, né? Isso aqui foi a tese de doutorado de uma aluna minha, Lucia. Aqui a gente tem uma parte dessa coleção, dessas bactérias que foram prospectadas, né, em solos aqui do semiárido de Pernambuco, a disponibilidade de fósforo ao longo do tempo, e além disso, além de disponibilizar esse fósforo, essas bactérias produzem, né, tem outros mecanismos de promoção de crescimento, como eu já falei, produção de auxina, esses mecanismos eu vou falar daqui a pouquinho, e solubilização de fosfato de zinco também. Quando a gente olha a inoculação dessas bactérias, a gente vê esse efeito significativo, aqui foi um experimento com milho, esse efeito significativo no crescimento de plantas, certo? Bom, indo para os mecanismos indiretos, um dos principais mecanismos que a gente tem para inibição de patógenos é a produção de antibióticos, né? Então, na prática, quando a gente tem essa coleção,
o que a gente faz, né? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, aqui é um fitopatógeno, o Miceto Pythium, e aí a gente faz esse teste de contraste aí com as bactérias promotoras de crescimento, e a gente vê se essas bactérias conseguem inibir o crescimento desse patógeno. Então, aqui várias, né, a gente consegue ver que tem bactérias que o fungo, ele praticamente não consegue se desenvolver, né? Aí, esse trabalho aqui, ele fez a purificação desses metabólitos e viu que a maioria desses metabólitos são metabólitos relacionados a antibióticos ou aqueles metabólitos que têm propriedades de inibição de fungo. Então, por exemplo, aqui, fenazinas, alguns sinalizadores moleculares de chlorosense, e o que eu vou violacina, e o que eu vou falar também daqui a pouquinho são compostos relacionados à produção de sideróforos, que têm essa capacidade de inibir certos fungos patogênicos. Outro mecanismo, como eu falei, são as enzimas degradadoras de parede celular. Então, a gente sabe que a parede celular de fungos, né, principalmente aqui, quando a gente avalia esses fitopatógenos, ela tem aqui, né, uma camada de quitina, aqui as beta-glucanas, e aqui por fora, aqui a gente tem, por dentro, né, algumas proteínas. E aí a gente sabe que essas bactérias promotoras de crescimento de plantas, elas produzem certas enzimas, como, por exemplo, proteases, as glucanases, as quitinases, que elas são capazes de quebrar essas moléculas, fazendo com que esse fungo não consiga atacar uma determinada planta. Então, outra característica é a gente avaliar também se essas bactérias, quando a gente tem um foco, né, de avaliar bactérias promotoras de crescimento de plantas para inibir um patógeno num foco de controle biológico, a gente também precisa avaliar se essas bactérias produzem essas enzimas. E como eu falei, também, né, a gente tem algumas bactérias que elas produzem cianeto. Essa é uma característica importante para a inibição de fitopatógenos, né? Mas a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a produção de cianeto ela pode até inibir o crescimento radicular da planta. Às vezes isso acontece se o ambiente começa a entrar num desequilíbrio, por exemplo, uma falta de nutrientes. Essa bactéria ela pode produzir cianeto e inibir o crescimento radicular, principalmente de raízes laterais. Mas, de forma geral, quando a gente avalia esse mecanismo na produção de cianeto, é para a inibição de fitopatógenos, certo? Então, por exemplo, aqui, duas pseudomonas, então veja que a porcentagem de inibição, quando a gente avalia aqui, frente essa pseudomona para inibição do fungo, ele praticamente, aqui é o controle, e quando ele entra em contato com essa bactéria, o fungo ele é totalmente inibido. Da mesma forma como o trabalho, né, normalmente a gente faz isso, né, a gente procura fazer isso, a gente cria um mutante que fica defectivo nessa função, por exemplo, produção de cianeto, e aí a gente observa que mesmo para o mutante, a gente consegue ter uma inibição do crescimento. E, como eu estava falando do sideróforo, que é o sideróforo, né? Ele age como um quelante de ferro. Então, quando no solo, né, primeiramente o ferro é um elemento essencial, atua muito na fotossíntese, porque ele é um componente da clorofila, e o solo, apesar de ter uma abundância de ferro, esse ferro está indisponível, e quando a gente tem baixas concentrações de ferro no solo, essas bactérias elas podem produzir esse sideróforo, que ele faz essa ação, ele quela o ferro 3+. E essa ação, ela pode, como eu disse, né, tanto depois disponibilizar esse ferro para a planta, se tornando um mecanismo direto, como ele pode inibir certos fitopatógenos. Por quê? Quando esses patógenos eles vão atacar uma planta, nesse mecanismo de colonização do patógeno, existe uma grande demanda por ferro. Se esse ferro está quelado pelas bactérias promotoras de crescimento, esses patógenos eles não conseguem proliferar e existe essa inibição de crescimento. Então, aqui essa bactéria alcaligenes, e vejam que pela produção de sideróforo, ela inibe o crescimento de vários patógenos, metarrísio, cercóspora, fusário, ok?
Bom, e dito isso, né, de uma forma geral, esses são os principais mecanismos quando a gente fala mecanismo direto e indireto de promoção de crescimento, e em relação aos estresses abióticos, né? Como essas bactérias elas podem aliviar o estresse vindo de um estresse hídrico ou um estresse salino. São vários mecanismos que a gente tem. Então, assim, o primeiro deles, essas bactérias vindo aqui da produção de hormônios, elas podem produzir ácido abscíssico, e esse ácido abscíssico, ele vai controlar esse fechamento e abertura dos estômatos para ter um controle aí de perda de água. Além disso, essas bactérias, elas secretam osmólitos, como prolina, arginina, que vai auxiliar no movimento de água e no combate a esse estresse que a planta está sofrendo. Como eu falei, essas bactérias produzem auxina e isso vai afetar diretamente o sistema radicular e, consequentemente, vai ter um aumento aí da condutividade hidráulica, do movimento de água na planta, frente ao estresse hídrico. Falando em hormônio, essas bactérias, além da auxina, podem produzir giberilina, citocinina, e isso tem um efeito direto no desenvolvimento de raízes laterais e de pelos radiculares. Consequentemente, a planta vai conseguir absorver mais água, mais nutrientes. E um mecanismo extremamente importante, que é a produção de exopolissacarídeo, que funciona aí como uma proteção da célula da planta, ali em volta da raiz, contra a desidratação. Eu vou falar um pouquinho mais disso aqui, mas estabiliza essa membrana. E muitas dessas bactérias, quando a planta está sob estresse, ela vai, lógico, ativar o seu sistema oxidativo, e essas bactérias fazem o quê? Um aumento dessas enzimas relacionadas ao estresse oxidativo, como a superóxido dismutase, catalase, peroxidase, certo? Bom, em relação ao exopolissacarídeo, eu gostaria de dar um enfoque nisso, né? Principalmente quando a gente avalia essas bactérias que a gente isola de regiões mais secas, como é o nosso caso aqui de regiões de semiárido. Isso é muito comum a gente ver essas bactérias produzindo grande quantidade de exopolissacarídeo. Essa bactéria, ela produz esse exopolissacarídeo para proteção da sua célula frente a uma dessecação, claro. E, além disso, quando a gente avalia a produção de exopolissacarídeo na planta, auxilia na formação dessa que a gente chama de rizobainha. Essa rizobainha nada mais é que como se formasse um cilindro em volta da raiz com partículas de solo. Esse cilindro com essas partículas de solo em volta da raiz vai proteger essas células contra a dessecação. Isso vai ser aderido ali na raiz, junto com o mucigel, com esse exopolissacarídeo dessas bactérias. Isso vai favorecer um ambiente para a formação de um biofilme, e isso favorece interações de quorum sense, por exemplo, e essa planta que está frente a esse estresse hídrico, ela consegue ficar mais protegida e não sofrer tanto com a falta de água. Esse mecanismo, a produção de exopolissacarídeo, é tão importante que ele é uma das bases do produto que a gente conhece, que é o Auras, né? Esse produto, ele iniciou o trabalho lá em 2013, que foi a tese de doutorado da Vanessa Kawamura, no programa de microbiologia agrícola da Exalc, né? Onde ela fez uma prospecção de bactérias promotoras de crescimento de plantas em cactáceas, incluindo aí mandacaru, xique-xique, coroa de frade, e aí avaliou todos esses mecanismos que eu acabei de avaliar, de falar para vocês, e avaliou se essas bactérias, elas conseguiam proteger a planta no estresse hídrico, né, frente a um estresse hídrico. Então, aqui, né, mostra a planta a 30% de capacidade de pote, e aqui a inoculação com essas bactérias que ela isolou dessas cactáceas, né? Então, mostra como que essas bactérias, elas são eficientes em proteger a planta frente a esse estresse hídrico, certo? No campo, né, a gente pode ver aqui, com a inoculação, isso é com o produto Auras, com a inoculação, e aqui sem a bactéria. E aqui para milho, né, a gente vê com a inoculação do Auras, e aqui a gente vê todas
morfologia da planta, né, seca, extremamente sofrendo aí com esse estresse hídrico, certo? Bom, outro mecanismo que eu gostaria de destacar aqui com vocês é para quando a gente pensa em estresses abióticos, além de todos esses que eu falei, é a produção da enzima ACC-deaminase. Qual que é o papel dessa enzima, né? Primeiro, vamos entender que toda planta, quando ela está frente a um tipo de estresse, tanto hídrico quanto salino, essa planta ela vai desbalancear, um dos sinalizadores principais aí serão os hormônios vegetais. E a gente sabe que quando a planta está sob estresse hídrico e estresse salino, ela produz uma altíssima quantidade de etileno. O etileno é um hormônio essencial para o amadurecimento do fruto, mas quando ele é produzido em baixas quantidades. Quando está frente a um estresse, esse etileno é produzido em altíssima quantidade. E isso vai inibir aqui, ó, totalmente o alongamento da raiz. Então, quando a gente pensa qual que é a via do etileno, o etileno ele vai partir como? A metionina, ela vai ser transformada em adenosilmetionina pela ACC sintase, onde a ACC sintase vai transformar a adenosilmetionina em ácido aminociclopropano carboxilase, que a gente conhece como ACC, que vai ser transformado em etileno pela enzima ACC oxidase. Essa é a via do etileno. E o que essas bactérias promotoras de crescimento têm a ver com esse etileno? Elas podem produzir essa enzima ACC-deaminase, que ela vai bloquear essa enzima aqui, que é a ACC oxidase. Ou seja, é a enzima que forma o etileno. Quando ela bloqueia essa enzima, o etileno não é produzido em grandes quantidades e, em vez disso, é produzido amônia e alfa-cetabutirato. Então, a gente tem visto aí muitos trabalhos mostrando o papel dessa enzima produzida por essas bactérias promotoras de crescimento no alívio de estresses abióticos. Trouxe um trabalho aqui para vocês terem uma ideia do efeito dessa enzima frente ao estresse hídrico. Então, esse trabalho mostra aqui diferentes inoculações, né? Então, aqui sem estresse hídrico e aqui com estresse hídrico. E aqui, quando a planta foi inoculada com bactérias promotoras de crescimento, por exemplo, bacilos, pseudomonas, e aqui, quando ele faz um consórcio colocando as bactérias juntas, né? Isso para duas plantas aqui diferentes, e veja, só para vocês terem uma ideia, aqui é o conteúdo de ACC. Olha como que, quando a planta está sob o estresse, olha como esse ACC é produzido em altas quantidades. Porém, quando a gente inocula uma bactéria promotora de crescimento que produz ACC-deaminase, esse ACC diminui significativamente. Aqui, para vocês terem uma ideia em termos de expressão tanto da ACC oxidase quanto da ACC sintase, lembrando que essa enzima cliva a ACC oxidase. Veja aqui como que ele é super expresso quando a planta está sob estresse, e quando a gente faz a inoculação com uma bactéria promotora de crescimento, essa expressão ela é extremamente suprimida. Além disso, como eu falei para vocês, a relação com enzimas relacionadas ao estresse oxidativo, veja que quando tem a inoculação com esse consórcio, essas bactérias aqui, elas induzem a expressão dessas enzimas relacionadas ao estresse oxidativo. Aqui está um exemplo para a peroxidase, induzem essa expressão, aliviando o estresse na planta, certo? Bom, e aí eu vou trazer, dito tudo isso, né, o que a gente tem feito aqui, contar um pouquinho dessa linha do tempo que a gente vem trabalhando aqui no nosso laboratório, né? Esse foi o primeiro trabalho do grupo indo atrás dessas bactérias, né? Isso fez parte da dissertação de mestrado do meu aluno Vitor, e a gente foi atrás dessas bactérias em uma lagoa temporária aqui do semiárido de Pernambuco. Esse é um ambiente extremamente interessante, né? Isso aqui é uma lagoa, mas que essa lagoa não enchia, né? Há mais de 10 anos. E quando a gente olha aqui essa foto da lagoa, vocês podem ver aqui ela, né, mais de perto. Aqui por fora, né, em volta da lagoa, a gente tem o bioma caatinga,
E a gente vê que as plantas, né, essa parte toda da caatinga, ela não invade a lagoa, né? Então ali é um ambiente específico de áreas alagadas. E quando a gente chegou nessa área, a gente viu que dentro dessa lagoa o predomínio era de uma espécie arbórea, né, que o pessoal chama de alagadiço, e que a gente viu depois que é uma mimosa, uma leguminosa, uma mimosa, que é de áreas alagadas. E essa planta estava lá. Ela precisa de água, é de uma área alagada. Essa lagoa estava seca há mais de 10 anos, mas essa planta resistia. Bom, a gente fez a prospecção dessas bactérias ao longo da lagoa, no solo rizosférico e no solo adjacente, né, dessa mimosa. E aí a gente fez a caracterização, criou a coleção e foi feita a caracterização de todos esses mecanismos que eu acabei de falar para vocês. Então, aqui, ó, a produção de auxina, solubilizadoras, né? Solubilizadora de fosfato, produção de exopolissacarídeo, a produção de biofilme, né? Lembra que eu falei da rizobainha, que é um processo extremamente importante quando a gente avalia estresse hídrico. Avaliamos se essas bactérias fixam nitrogênio atmosférico e avaliamos se essas bactérias são produtoras da enzima ACC-deaminase. Então, vejam que praticamente aqui todas essas bactérias, elas produzem a enzima ACC-deaminase, foi uma coisa que nos chamou muito a atenção, né, na época. E a gente avaliou também, a gente colocou essas bactérias no meio com atividade de água reduzida, para ver se essas bactérias, elas conseguiam crescer no meio mais inóspito, né, mais com baixa atividade de água. Bom, então esse foi o primeiro trabalho, a gente fez essa coleção, criou essa coleção e a gente passou na planta. Então esse foi o início de tudo. Aqui a planta sem estresse hídrico, né, o nosso controle. Aqui a 30% de capacidade de pote, extremamente estressada, seca. E aqui quando a gente inocula as bactérias. Então a gente vê, olha o sistema radicular, né? Então, além de aliviar o estresse, a gente vê uma abundância de sistema radicular, principalmente aqui dessa nossa 43. E aqui são os consórcios, né? A gente tem visto muito que essas bactérias, em determinadas situações, elas são muito eficientes quando a gente trabalha ou ela isolada, né? Ou ela inoculada sozinha, ou quando a gente faz um consórcio. Normalmente, para a elaboração desse consórcio, a gente tenta juntar vários mecanismos, né, com diferentes bactérias, para que a gente consiga realmente favorecer o crescimento dessa planta sobre algum tipo de estresse, né? Fizemos sequenciamento, então a gente tem aqui na coleção dessas que a gente testou nesse momento, bacilos, estafilococcus, micrococos, streptomyces, né? Então essa nossa BS43, vocês vão ver que eu vou falar bastante dela aqui. Essa 43 é um streptomyces, então a gente tem uma coleção aí que já era a gente esperar, que nesses ambientes secos de semiáridos a gente encontra muitas bactérias gram-positivas, né? Que são essas, principalmente do Filoactinobactéria. Bom, avançamos mais ainda, né? O Vitor é um grande apaixonado por esse trabalho, né? Ele iniciou tudo isso, juntou uma equipe aí, ele já estava no doutorado na Exalc, e a gente fez esse primeiro experimento aqui em areia, vermiculita, esterilizado, só para ver o efeito dessa bactéria na planta. E aí o nosso próximo passo era o quê? Avaliar essas bactérias no solo, né? Já com a comunidade estabelecida, aquela comunidade nativa, para saber se nossas bactérias tinham uma alta competitividade, né? Então o Vitor fez esse experimento com solo, os tratamentos seca severa, 30% de capacidade de pote, seca moderada, 50%, e aqui recebendo a água, a quantidade de água ideal, 80%. E além disso, ele fez um tratamento onde ele começa com 80, vai para 50 e depois retorna para seca, para a gente ver se com essa diferença de disponibilidade de água, se essas bactérias elas conseguiam se restabelecer, né? Então a gente trouxe, lógico que eu não trouxe todos os resultados, senão a gente ia ficar aqui, né, conversando, apesar de eu gostar, mas a gente ia ficar aqui durante muito tempo, né? Então aqui a gente é um dos consórcios, esse consórcio aqui é que tem a 43 e a 28, que são as bactérias que a gente vê que tem o maior potencial. Então aqui é quando a gente vê essa diferença, né, de disponibilidade de água, que vai de 30, 50 e 80. Aqui, a 30% de capacidade de pote, veja como que essas bactérias
elas conseguem promover o crescimento da planta sob estresse, e aqui a 50% e aqui a 80%. Um ponto interessante, sempre quando a gente conversa, né, eu converso muito com o Vitor sobre isso, é que a gente vê que essas bactérias, o potencial dela mesmo é quando ela está sob estresse. Né? Quando a gente está com a disponibilidade de água normal, a gente não vê essa diferença significativa entre o tratamento não inoculado. A questão é quando a gente vê quando elas estão realmente no estresse, é quando ela, vamos dizer assim, ela é recrutada para realmente ajudar a planta, certo? Bom, aqui só para mostrar para vocês, né, como que essas bactérias, elas promovem o crescimento e aliviam o estresse. Eu vou destacar aqui, né, aqui com a diferença, né, a disponibilidade de água de 30, 50 e 80. Aqui sob seca severa, 30%. Veja que a gente tem aqui o nosso consórcio, que é 43 a 22 a 28,7. Então, como ela promove aqui, ela aumenta a área da folha, a área foliar, disponibilidade de nitrogênio, aumenta a matéria seca da parte aérea e disponibilidade de cálcio. Quando a gente vai para uma seca moderada, a 50%, veja que a BS43 ela se destaca e ela relaciona positivamente aqui com matéria seca da raiz, disponibilidade de fósforo, nitrogênio e a área superficial, a área total foliar. Então, e aqui, né, quando a gente vê nenhuma seca, né, quando a gente vê a disponibilidade de água, praticamente todas as nossas bactérias se correlacionando positivamente com esses atributos biométricos e de nutrientes no solo. Então, assim, mais uma vez, a gente percebe que essas bactérias, elas têm um efeito muito significativo na planta quando ela está sob algum tipo de estresse, tá certo? Bom, e o estresse salino? Né? Então, isso é o que a gente tem até agora em relação ao estresse hídrico. Tem uma tese de doutorado da minha discente, a Nayara, que ela está conduzindo aí também, então vou falar um pouquinho mais para frente, mas que a gente continua. A nossa ideia é a gente realmente, aqui a gente tem, né, nossa realidade aqui, acho que agora eu posso até dizer, né, não é só agora mais a realidade de regiões semiáridas, né? Eu acho que o Brasil está sofrendo com essas mudanças climáticas e várias partes do Brasil a gente está vendo atualmente aí várias secas e o que a gente está vendo, a gente cada vez mais vai precisar encontrar, ir atrás desses micro-organismos para ver se a gente consegue aliviar esses estresses que estão cada vez mais frequentes, né? Bom, e para o estresse salino? O estresse salino, a gente tem muitos mecanismos relacionados ao estresse salino que essas bactérias aliviam esse estresse, muito parecido com o estresse hídrico. Então, a gente sabe que essas bactérias, né, elas podem melhorar aqui, né, ela modula, elas podem ativar subunidades da rubisco, melhorando a fotossíntese da planta sob estresse salino. Produzem enzimas antioxidantes, como catalase, peroxidase, superóxido dismutase, para aliviar, eliminar essas espécies reativas de oxigênio. Como para o estresse hídrico, produção de hormônios vegetais, como auxina, ácido abscísico, citocinina, e isso vai alterar diretamente o sistema radicular da planta. E, como eu falei, produção de exopolissacarídeos. Né? Então, quando a gente vê esses estresses, a produção de exopolissacarídeos realmente é um mecanismo extremamente importante. Além disso, a gente tem também que essas bactérias, quando a gente avalia a questão do sal, elas podem produzir esses osmólitos, como, por exemplo, prolina, glicina, e esses osmólitos aqui, eles vão ajudar muito nesse controle de homeostase de íons, né, principalmente esse balanço osmótico, regulação da expressão de aquaporinas, que vai auxiliar nesse movimento de água. Muitos trabalhos mostram, quando a planta está sob estresse salino e a gente coloca uma bactéria promotora de crescimento, esses genes relacionados a aquaporinas, eles são super expressos, né? Via regulação dessa via SOS, que reduz esse influxo de sódio, que a gente, quando a planta está sob esse estresse salino, né, ela pode absorver muito sódio, e essas bactérias elas podem auxiliar expressando genes dessa via para regular e reduzir esse influxo de sódio para dentro da célula. E a modulação dessa via aqui, NHX, que vai fazer uma regulação do transporte de sódio e potássio em troca de
H+. Bom, a gente tem eu sempre acreditei muito nisso, né? Eu, no meu doutorado, eu trabalhei com essa parte de a utilização, o papel dos hormônios vegetais no controle de fungo micorrízico arbuscular. Então, minha tese, eu trabalhei com os hormônios etileno e ácido abscísico, vi como esses hormônios controlam o desenvolvimento do fungo micorrízico arbuscular, e eu vi que o etileno, né, então isso aqui faz parte da minha tese de doutorado, né, a gente, como eu disse, né, sobre estresse hídrico ou salino, a planta ela vai superproduzir etileno, e o que eu vi na minha tese de doutorado é que quando eu tenho uma produção de etileno, eu tenho uma inibição do desenvolvimento da micorriza. Porque a gente vê isso, a gente vê que o desenvolvimento de hifas extra-radiculares, mas que não tem uma colonização interna na raiz, a gente começa a ver essa formação de uns arbúsculos deformados, com a presença de septos. A gente sabe que o fungo micorrízico arbuscular possui uma hifa cenocítica, e quando começa a aparecer esses septos, significa que essa hifa vai colapsar, e a gente começa a ver isso aqui, né? Coisas estranhas, né? O desenvolvimento totalmente anormal dos arbúsculos, né? Então, o que eu acredito muito é, se eu conseguir inibir essa via do etileno, eu posso ainda favorecer o desenvolvimento da micorriza e essa planta conseguir se sobressair nesses ambientes estressantes. Então, a nossa hipótese é essa. Se eu utilizo uma bactéria produtora de ACC-deaminase, como eu mostrei para vocês anteriormente, eu vou bloquear a produção de etileno e aí eu consigo contribuir com o desenvolvimento da micorriza, principalmente favorecer na absorção de nutrientes, e eu destaquei aqui o fósforo. Então, o que a gente busca é um desenvolvimento um desenvolvimento normal desse fungo micorrízico para auxiliar na planta, né? A planta, quando ela está micorrizada, ela vai absorver muito mais água, muito mais nutrientes, e destacando aqui, claro, o fósforo. Bom, fomos para o estresse salino? Fomos, né? Quando o Vitor começou esse trabalho, ele foi para a seca, e aí a minha pergunta era, será que essas bactérias, elas também respondem para o estresse salino? Esse foi o nosso primeiro trabalho, né? Isso a gente começou agora com a parte de estresse salino, e nós fomos nessa linha, que eu acredito muito que é esse sinergismo entre as promotoras de crescimento e fungo micorrízico arbuscular, fazer essa interação tripartite, né? Essa foi a dissertação da Estela, e aqui foi o início. A gente falou, vamos inocular essas bactérias, aqui era 80 milimol de sal. É muita coisa. E aí a gente vê o controle, né? E aqui a planta somente com as bactérias, né? Para a gente ver se realmente essa bactéria, se esses mecanismos que a gente caracterizou também eram eficientes para o estresse salino, né? A gente avançou um pouco em termos fisiológicos aqui, a gente viu que quando a gente inocula as bactérias promotoras de crescimento, a gente fez 80 milimol de sal e 40, tá? E a gente viu que quando a gente inocula essas bactérias, a gente tem um aumento aí de 45% na massa seca da parte aérea, a gente tem um aumento de 97% da clorofila e de carotenoides. Isso para 40 milimol. E, como eu falei, o que a gente sente é que essas bactérias, elas atuam quando elas estão sob estresse. Vejam que a 80 milimol de sal, essas bactérias aumentaram mais ainda a massa seca da parte aérea, chegou a aumentar em praticamente aqui, ó, 300% clorofila e carotenoides na planta. E aí veio a nossa pergunta, será que se a gente colocar o fungo micorrízico, né, junto com essas bactérias, a gente vai conseguir melhorar a colonização micorrízica e melhorar o desenvolvimento da planta? Então, a gente tem aqui, né, veja que aqui é um controle, aqui só o fungo micorrízico e aqui o fungo mais a bactéria 43, né? Então, aqui a 40 milimol de sal, a gente consegue ver que quando a gente tem essa interação tripartite, a planta responde mais ainda. Então, aqui é o nosso experimento 2, quando a gente tem a bactéria e o fungo micorrízico arbuscular. Então, a gente também tem, e um ponto muito importante, né, que quando a gente tem as duas interações, né, a bactéria e o fungo, a gente tem uma diminuição da absorção de sódio e potássio. Então, a planta, né, a bactéria, principalmente, ela vai conseguir dar uma regulada nessa homeostase de íons aí para a planta, né? A colonização micorrízica aumentou
quando a gente coloca a bactéria junto, e a parte da matéria seca da parte aérea, ela também aumenta aí significativamente. Bom, esses trabalhos, né, isso aí, quando foi ano passado, a universidade aqui, ela ganhou o selo ODS, Educação 2023, a universidade ganhou porque a gente coloca os projetos, né, então são várias ações para a gente ter o selo ODS, né, para a gente atingir dos 17 objetivos. Então, a gente, essa equipe que vem trabalhando aí, né, a gente submeteu para esse projeto, para mitigação de estresse abióticos, atingindo 2 objetivos, né, tanto o objetivo a ODS 2, de uma agricultura sustentável, quanto a ODS 13, de mudanças climáticas, né? Então, a gente ficou muito feliz quando a gente recebeu. Vamos continuar aí para a gente tentar atingir esses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, para a gente mostrar isso na nossa agenda aí de 2030, né? Bom, gente, eu fico por aqui, até mesmo para a gente ter um tempinho aqui para a gente discutir, né? Todo esse trabalho eu quero mostrar aqui para vocês. Cadê aqui? Deixa eu tirar o ponteiro aqui. Por que ele não está aparecendo? Todo esse trabalho aqui. Cadê aqui? Não, sumiu aqui para mim. Deixa eu ver se por aqui eu consigo. Queria mostrar o vídeo. Todo esse trabalho aqui, ele, claro, né, é feito por uma... Ah, tá aqui, pronto. Vou até desligar aqui, né? É feito por uma equipe gigante, são meus filhos científicos aqui. Eu vi que tiveram uns aqui que entrou na reunião, né? Isso aqui desde o início, aqui é a Estela, que fez a parte de salinidade, o Vitor. Isso aqui é lá na Lagoa. Foi quando a gente começou. Isso foi lá em 2014, eu acho. Já tem tempo, né? Lá na Lagoa. Aqui já é na Exalc, né? O Vitor com o Felipe, que também foi meu discente de mestrado, o Caio, que é parceiro deles. E essa é a nossa última foto. Está faltando gente aqui. Isso foi dos últimos experimentos que foi instalado. Veja que é uma equipe que tem muito amor pelo que faz. Às vezes a gente não tem recurso, às vezes são tantas dificuldades. Veja que a gente trabalhou aí muito durante a pandemia, mas a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então, eu agradeço muito essa equipe, que realmente eu falo que são meus filhos científicos aqui, né? Cuido com muito carinho de todos eles. Muita gente ainda não está aqui na foto, né? Não tinha como colocar aqui. Eu já estou há 10 anos aqui na universidade, foram várias pessoas que já passaram aqui por mim, mas eu fico muito feliz de continuar a parceria, né? Tanto com meus egressos, quanto que estão aqui agora. E eu vou ficando por aqui, até para a gente dar a oportunidade da gente bater um papo aqui. Tá aí o meu e-mail, acredito, né? É o que me move essa frase de Pasteur, né? Que é o potencial dos nossos micro-organismos. A gente precisa... Eu acho que, assim, quanto mais a gente ir atrás, mais a gente vai descobrir. Isso eu acho que vai ser infinito. Acho que a gente nunca vai conseguir esgotar isso. Então, além de todos esses trabalhos que a gente tem que levar isso para o campo. A gente tem que realmente... É meu sonho, vamos dizer assim, minha meta de vida é realmente a gente desenvolver esses produtos para chegar no pequeno produtor, auxiliar nessa agricultura aí de subsistência, né? E muitos deles, às vezes, não têm, muitos deles não, né? Maioria, grande parte deles não tem acesso a essas tecnologias, e eu acho que é o nosso papel a gente desenvolver esses estudos e dar esse retorno para a sociedade. Bom, então é isso. Fico aqui à disposição para perguntas, para a gente discutir, tirar dúvidas, e eu agradeço mais uma vez ao grupo, a Caroline pelo convite, e estou aí, meu e-mail está aí, qualquer coisa estou à disposição. Obrigada. Muito obrigada, professora, pela palestra, foi muito boa, muito interessante. Agora a gente vai abrir para as perguntas, o pessoal no chat se tiver, e aqui também. Vou tirar isso aqui. Nós 10 minutinhos. Só um minutinho. Até me alterar para a gente. Automático, é verdade. Está perguntando, cadê a fila?
Bom dia. É uma alegria ter presenciado esse momento. Professora Gisele, bom dia. Bom dia. Eu era aquele rapaz que estava deitado ali na bancada. E aí, bom dia para todo mundo aí do grupo da professora Valéria. Enfim. Professora, primeiro, parabéns. Fiquei muito feliz em ter visto aquela foto final ali. Você com seu grupo recebendo o prêmio. Estava lá muito feliz em ver o nome do meu amigo Vitor também, enfim, que é um grande amigo que pude fazer. Eu fui aluno aí da Rural, só que da extensão da unidade de Garanhões, e vim aqui para Exalc fazer mestrado, doutorado. Enfim, foi uma alegria muito grande ter participado daquele trabalho com vocês ali, da segunda parte do mestrado ali de Vitor, né, que deu continuidade. E aí eu tenho duas perguntas, professora. A primeira tem a ver com aquele trabalho ainda, que depois que a gente coletou tudo, um trabalhão danado, que passou folha por folha no scanner, para ser aquele resultado legal ali e tal, eu me fiz o questionamento e joguei para Vitor. Mas, Vitor, como é que a gente não pegou uma graminha de solo da rizosfera para fazer uma análise de biologia molecular e rodar alguma coisa de ecologia, para a gente ver alguma coisa de comunidade? E desde essa pergunta ele disse, mas rapaz, mas como é que a gente não fez isso mesmo? Então me vem o grande questionamento nessa questão desses trabalhos com os inoculantes, que são muito promissores, todos os resultados que você mostrou aí são maravilhosos. Acho que, bem, sempre tem que vir os trabalhos da Kawamura também, né? Resultados impressionantes com aqueles inoculantes. E aí eu acredito que o passo seguinte é a gente estabilizar dentro desses estudos também as relações com a comunidade microbiana, principalmente quando a gente fala de rizosfera. Uhum. Mas, por exemplo, uma graminha de solo, podia rodar uma análise de fingerprint, pensava nem ser sequenciamento, rodava um TFLP, para a gente ver o que é que... Será que mudou alguma coisa de estrutura? Que eu acredito que sim. Eu acredito que sim, principalmente pensando na rizosfera. Então, eu gostaria de saber de você se você tem essa perspectiva também, ou não, e aí, pensando que isso podem ser pesquisas futuras e uma demanda que a gente pode ter, acho que no curto prazo. E a segunda pergunta vem no sentido de como a gente está caminhando para fazer com que a gente consiga potencializar esses resultados ainda mais e atravessar a fronteira dos laboratórios, da academia e para o campo. Você trouxe vários resultados práticos. Bem, tem os inoculantes que já são muito presentes dentro do mercado, mas como é que está essa aceitabilidade? Eu sei que a Rural tem uma perspectiva forte de extensão rural também, lá em Pernambuco, mas esses inoculantes, eles estão dentro dos programas de extensão aí da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A gente vai conseguir dar esse passo que é necessário num curto prazo? Muito obrigado, parabéns mais uma vez e fiquei muito feliz com o momento aí de hoje. Obrigada, Caio, pelas perguntas. E você tocou num ponto sensível para mim agora. Eu acho que eu preciso fazer até terapia. Porque foi a mesma pergunta. Quando a gente estava escrevendo esse artigo do Vitor, né, ele muito empolgado, e aí eu falei assim, Vitor, vamos fazer um DGGE. Pois é. Aí o Vitor falou assim, professora, eu não guardei solo. Eu falei, como você não guardou solo? Ele falou assim, não, eu fiquei tão na folha, na planta, e a gente não guardou. Enfim, passou, né? Foi, a gente conseguiu publicar e tudo, mas, Caio, isso é uma demanda, assim, urgente, né? Então, é bom que a gente aprende, né? A gente apanha e é bom que a gente aprende. Então, por exemplo, nesse experimento agora que já está sendo finalizado, que na verdade já foi até finalizado com seca, mas colocando a bactéria e o fungo, que é a tese de Nayara, a primeira coisa que eu falei, mas eu acho que eu devo ter falado umas 10 vezes para Nayara, e para os meninos estão aqui, a Gabriela, eu falei assim, gente, pega o solo e congela, com solo e congela. Você me falou, mas a gente vai fazer isso agora, porque não tem como. Eu falei, não tem problema, a gente vai fazer depois, mas congela, né? E isso é uma demanda, Caio, urgente, porque a gente realmente precisa ver o impacto desses nossos inoculantes na comunidade nativa do solo. Então, isso, para essa linha que eu apresentei, isso é urgente, a gente vai fazer, já é nossa prioridade. E assim como eu tenho um trabalho, a gente está desenvolvendo um trabalho agora com aquelas solubilizadoras de fosfato, e a gente trabalha no Vale do São Francisco em viticultura.
Então, a gente já fez a inoculação de solubilizadora já em 2 safras. Então, fez a primeira safra e a segunda. E eu já fiz a aprovação de 2 projetos nessa linha. E o que foi aprovado agora? A minha justificativa: preciso avaliar o microbioma desses solos depois da inoculação. O projeto é esse, certo? Então, assim, a gente fez o primeiro projeto que foi aprovado há 2 anos atrás, era para a gente levar as bactérias para o campo, selecionar, era só uma safra. Aí a gente decidiu ir para uma segunda safra, para a gente ter 2 safras verão e inverno, né? Se bem que aqui não tem o inverno, mas enfim, né? É a mesma coisa. Mas quando o segundo, né, que foi esse projeto agora, muito bonito, um edital muito bonito da FACEP, que é um edital só para mulheres, nenhum homem pode participar, só para mulheres. E aí a Cíntia está aqui, que é minha pós-doc, está como pesquisadora também nesse projeto. E a nossa ideia, o projeto vamos para a segunda safra e a nossa meta é avaliar o microbioma. Então, e a FACEP, na hora, a gente aprovou esse projeto porque realmente a gente precisa ter a resposta, né? E agora porque a gente precisa entender qual que é o impacto, né? A gente pode modificar, será ou não, do jeito que essas bactérias, frente ao estresse, elas modificam muito o metabolismo da planta. Então, eu acredito que esses exudados vão alterar e qual que é o impacto disso ali na rizosfera. Então, essa é a nossa prioridade, né? E o segundo ponto, né, é nosso sonho, mas eu acho que a gente está avançando, Caio. Então, assim, quem está numa universidade é diferente quando a gente está desenvolvendo esses inoculantes dentro, por exemplo, de uma Embrapa, né? O nosso foco é aquele. Aqui a gente tem que dar conta de ensino, pesquisa, extensão, administração, e aí vai, né? Então, assim, as coisas não vão na velocidade que a gente gostaria, mas a gente tem, pelo menos aqui na Rural, várias iniciativas, né, de levar isso para o produtor. Então, por exemplo, esse último projeto que a gente aprovou pela FACEP é para, no final, pensar, vamos abrir uma startup, então a gente tem um Instituto IP aqui dentro da universidade, que eles nos auxiliam para fazer isso. Vamos abrir startup, vender a ideia, e isso tem que ir para o campo. Mas, Caio, isso eu sozinha, isso é difícil. A gente precisa realmente de parceiros. A universidade está começando com isso, já tem várias iniciativas interessantes. E, por exemplo, para esse projeto com fósforo, a gente está com a parceria com a Embrapa, com a Cristiane, que lançou o Bioma Fós. Então, ela vai nos ajudando nisso, né? E eu pretendo fazer a mesma coisa com essas bactérias para estresse hídrico. Caio, você conhece a nossa realidade aqui, né? Então, você vai para certas áreas, é de uma salinidade, assim, absurda. E não é uma salinidade natural, uma salinidade por um manejo incorreto de irrigação, né? Uma evapotranspiração altíssima e tem esse acúmulo de sais. Então, assim, eu tenho muita parceria com o pessoal da salinidade, a gente está nesse INCT agora, INCT de agricultura no semiárido do Nordeste, e o meu foco meu próximo objetivo, eu já sei quais são as bactérias, eu quero ir nessas áreas para ver se na hora ali, no campo, se elas realmente conseguem, mas é o mínimo, Kai, imagina se a gente conseguir produzir um mínimo, um pouco de milho para essas comunidades que às vezes não têm o que comer. Sim. É essa a realidade, né? Então, nesse projeto que a gente está nesse NCT agora, o meu objetivo é pegar essa coleção, né, que o Vitor fez, a gente já sabe quais são e a gente gostaria de levar isso para campo. Sensacional, maravilha. Estou aqui Tô aqui na torcida e, enfim, e aposto também. Precisamos de qualquer coisa, estamos na área. Você sabe que eu chamo todo mundo, né, Kai? Então, assim, eu faço igual o Vitor, né? Eu nunca vi. O Vitor tem uma capacidade de fazer as parcerias, vamos trabalhar, e a gente é isso. Até hoje eu tenho a parceria com o Vitor, com o Felipe, então é isso. A gente precisa realmente. Ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Então a gente precisa de parceiros. Pode deixar. Se você já se disponibilizou. Legal, valeu. Obrigado, parabéns mais uma vez. Obrigada, Caio. Mais alguém tem alguma pergunta? Gisele, está me ouvindo? Estou. Tudo bem, meu nome é Henrique, eu sou professor aqui do Instituto de Biologia da Unicamp.
E, na verdade, eu só queria parabenizar. Achei fantástico o seu trabalho, fantástico. Mostra o volume de pessoas que estão sendo treinadas, né? Tem uma demanda tremenda. Eu não trabalho na área, eu trabalho na parte de biotecnologia, mas eu trabalho com empresas que fazem controle biológico, bioestimulação, né? Então, eu estou bem envolvido nisso. E realmente tem uma demanda não só por solução. Isso que eu achei o mais bonito do seu trabalho. Não só por solução, porque bancos de cepas, um monte de gente está fazendo, mas por criar o conhecimento que vai saber o que fazer com essas cepas, um conhecimento científico que vai levar muito além de pega esse bacilo que mata o fungo e vira um produto, né? Que vai levar conhecimento para a gente poder melhorar, para poder deixar a tecnologia mais democrática mesmo, né? Então, assim, estou super impressionado, sabe? Parabéns pelo seu grupo, pelo seu trabalho, pela sua capacidade de fazer parcerias, né? Que ninguém faz nada sozinho. E parabéns para sua equipe também. Isso foi um time bem legal. Obrigada, professor Henrique. Eu acho que assim, você tocou num ponto e que eu valorizo muito, é a gente entender o papel desses micro-organismos, né? Então, assim, chegar inoculante para a gente aqui, eu estou aqui no maior polo do Brasil de fruticultura, que é no Vale do São Francisco, para principalmente uva e manga. Então, vocês podem imaginar como que isso é movido nessas áreas. Então, assim, o pessoal e isso é muito preocupante ao mesmo tempo, porque o pessoal vai lançando inoculantes no mercado que não são inoculantes, né? Ah, isso aqui promoveu. A gente não sabe isso a longo prazo. O Caio tocou no ponto. Esse inoculante, ele vai a longo prazo, ele está alterando a comunidade microbiana do solo, está alterando alguma coisa na planta. A gente não sabe, né? E tem gente fazendo, comprando certos inoculantes e depois produzindo on-farm e produz tudo menos o inoculante, e isso está sendo assim disseminado de uma tal forma em certas áreas, né, de uma irresponsabilidade. Então a gente tenta realmente, eu acho que assim, a gente agora começou, eu recentemente aprovei um outro projeto aí com a questão do potássio, né, que é a gente tentar achar potássio para cana de açúcar. E a minha pergunta, ok, vamos levar para cana, vamos fazer, mas a minha pergunta é, eu quero saber como essa bactéria altera o mineral. Eu quero saber se essa alteração lá no mineral, que é fonte de potássio, ele vai estar alterando o quê, transformando em quê, porque isso é a nossa visão para o futuro, para produzir o inoculante, né? Então, essa sempre foi minha prioridade, né? E eu acho que quando a gente pensa nisso, e não somente ir levando para o campo, inocula e faz, eu acho que assim, essa turma, hoje eu tenho mais alunos de iniciação científica do que de pós-graduação. Eu devo ter acho que uns 8 só de iniciação científica. E eu prezo muito eles, eu vejo a formação deles, né? Esse conhecimento gerado. Você tocou num ponto que mexe muito comigo, essa é a minha prioridade, né? É claro que a gente quer levar toda essa tecnologia, produzir inoculante, chegar no produtor, mas a minha prioridade também é na formação dos nossos alunos, né? Eu não quero que no futuro falar assim, olha o aluno da Gisele, aí chega para ele, vai conversar e fala, como que essa bactéria está aliviando estresse salino? Ele não sabe falar sobre isso. Não, esse não é. Eu acho que o nosso papel como formador de recursos humanos, como professores, tem que ser muito maior que isso, né? Então, obrigada pelo comentário, enfim, pela sua visão. Para mim também é extremamente importante. Obrigada. E só complementando, hoje eu trabalho dentro de uma empresa, sou professor da Unicamp e trabalho em empresa também, de controle biológico. E eles valorizam muito isso. A gente tem essa ideia da academia dizendo, não, a empresa só quer produto o mais rápido possível. Assim, eles precisam pagar as contas, né? Eles têm que estar lá para pagar, o nosso está garantido. Mas eles valorizam muito isso, sabe? Esse conhecimento, assim, eles estão atrás disso, né? Então, saber conversar, né? Estar na interface com as empresas, eu acho que é um ganha-ganha super poderoso para o agricultor. Exatamente, exatamente. Mas sem a formação que você está fazendo aí, a gente fica manco, né? Então, super legal, parabéns. Obrigada, professor. Alguém aqui tem perguntas? Eu tenho. Gisele, Valéria. Oi. Mais ou menos no raciocínio do Caio, né, de você tentar entender como que essas bactérias, depois de inoculadas, se comportam, né? Você chegou a fazer algum estudo do tempo, né, por quanto tempo elas continuam estimulando o crescimento? Isso foi monitorado em alguns casos, pelo menos com algumas plantas. Por exemplo, você inocula e você mostra
o efeito sobre estresse, seja salino, seja hídrico, mas isso foi acompanhado por algum gradiente temporal, para ver se elas permanecem, se elas são competitivas, que seria uma oportunidade também de estudar essas bactérias inoculadas na comunidade, né? Se elas são competitivas e conseguem se estabelecer de uma maneira mais a longo prazo. Sim. Não, a gente ainda não chegou nisso. A gente já até conversou sobre isso. Quando o Vitor fez esse segundo trabalho, ele tinha uma ideia inicialmente de coletar ao longo do tempo, para ver se realmente se teria algum ponto estratégico de colonização dessas bactérias e até que ponto isso iria, né? Mas só que aí ele decidiu, porque ele viu muitos trabalhos na literatura, fazer essa diferença de gradientes de disponibilidade de água. A gente tem essa ideia de coletar ao longo do tempo. A gente está para fazer isso agora, Valéria, mas ensaios de microcosmos. Por quê? Aí entra várias dificuldades, né? A gente tenta não falar das dificuldades, mas às vezes é um pouco complicado. Então, por exemplo, assim, quando a gente está trabalhando com estresse, tanto hídrico quanto salino, chega um determinado... A gente vem trabalhando muito com milho, né? A gente ainda não foi para outras culturas. Mas chega um determinado ponto que a gente precisa coletar, porque a planta, os nossos controles, né, que não tem a inoculação, eles começam a sofrer demais. Então, chega num ponto que a gente precisa, não tem como a gente deixar até muito tempo, até para ver. O Vitor, se eu não me engano, no segundo trabalho, ele tentou deixar o máximo possível, mas chegou um momento que ele falou, se eu não coletar agora, eu não vou ter mais biomassa nem para avaliar o meu controle, né? A gente tem essa ideia de fazer isso no solo, para a gente ver o impacto disso na comunidade microbiana, né, do solo. A gente ainda não fez, tá para sair agora, né, a gente vai começar um trabalho com isso, e talvez a gente consiga ver isso muito, Valéria, quando a gente conseguir ir para campo, porque a gente tem limitação de espaço, de vaso, né? Muita gente quer que eu faça esses testes em cana-de-açúcar, mas só que aí eu teria que deixar a cana realmente crescendo, e ela vai crescer bem. Aí entra limitação de espaço em caso de vegetação, enfim, de vários pontos em vasos. Então, talvez a ideia seria tentar fazer isso ao longo do tempo, principalmente em experimento de campo, né? Em uma área que a gente consiga com que isso... Porque vai chegar um momento que dentro do vaso, o sistema radicular, quando a gente inocula, ele não vai conseguir nem mais se desenvolver. Então, é o momento que a gente tem que coletar, né? Agora, isso para estresse, que a planta responde muito. Agora, quando a gente pensa nesses outros inoculantes para disponibilidade de nutrientes, como a gente está trabalhando aí com fósforo, a gente está fazendo isso no campo, mas já está no campo, pensando isso ao longo do tempo mesmo. A gente já está indo para a segunda safra. E aí a gente já tem aqui... E o bom aqui de Petrolina, né? Como aqui é um sistema... eles conseguem fazer 3 colheitas de uva por ano, diferente do Rio Grande do Sul, né? Então, por isso que aqui é um dos maiores, para uva de mesa, é o maior polo. Então, em um ano, a gente conseguiu fazer 2 safras com essa inoculação. Então, a nossa ideia é realmente ver isso. Por isso que a gente agora, né, indo na linha do Caio, a gente fez tanto a coleta do início, antes de inocular, no meio, no final, fomos para a segunda safra, depois que eles fazem a poda completa, não sei, é muito drástico, né? Lá, essa poda completa, a planta, você vê que ela sofre um impacto de estresse ali, e como que está essa comunidade depois que nós inoculamos. Então, a gente vai começar isso agora, mas quando é estresse hídrico e salino, Valéria, para a gente conseguir fazer isso, eu acho que eu tenho que ter em campo, porque em termos de espaço, e a gente conseguir avaliar isso melhor. Em vaso é bem complicado, a planta não resiste. Ela chega no momento que aí ela morre, aí a gente não tem nem nosso controle para depois falar qual que foi o impacto, né? Tá certo. Bom, então a gente vai ter que fazer um próximo seminário para a gente conhecer nos próximos capítulos. A gente vai descobrir no ano que vem. Estamos seguindo. Eu falei para os meus alunos aqui que trabalha que não falta para eles. E aí eu só vou jogando, eles abraçam as ideias aqui, ficam extremamente empolgados. E independente da dificuldade, não tem dinheiro, tem parceiros, e aí a gente consegue desenvolver isso, né? Na ciência. Exato. Ô, Gisele, outro tópico, outra pergunta que me veio agora
eu já li alguns trabalhos, né, já fui banca de algumas teses que fala do microbioma da rizosfera e muda bastante, né? Ele é muito complexo, muitas famílias, milhares de espécies, e que muda também bastante dependendo da planta. Mas aí quando você isola e tem esses micro-organismos, essas bactérias promotoras de crescimento, e você usa como promotoras de crescimento em outras espécies, e funciona bem, quer dizer, como é que fica a questão da especificidade? Não existe, assim, não são espécies específicas, então? Exatamente. É o que a gente vê muito, Valéria, assim, de várias experiências que a gente tem aqui. A gente isola essas bactérias, né, quando a gente cria essas coleções. Então, por exemplo, essa foi a gente basicamente isolou ela de uma leguminosa. Sim. E de uma espécie que que provavelmente tem um microbioma muito específico, porque são de áreas alagadas. E quando a gente passa isso no milho, né, a gente testou em milho, né, e está tendo um teste com cana-de-açúcar agora, não existe uma especificidade, isso a gente vê muito claro. Ela consegue promover todos esses mecanismos em outras plantas. Agora, diferente, se eu estivesse trabalhando especificamente com algum risóbio, aí eu acho que essa especificidade aumentaria muito, né? É o que a gente vê. Mas a gente tem coleções aqui que a gente isola de espécies da caatinga, né? O próprio produto, o Auras, né? Proposto lá da Embrapa. Ele foi isolado de espécies da caatinga, que é uma espécie totalmente adaptada a ambientes secos, e ele foi passado já em soja, em milho, né? Tanto leguminosas, gramíneas, e ele responde da mesma forma. Então, por isso que, nos últimos anos, o foco tem sido muito essas bactérias promotoras de crescimento, porque, devido a essa baixa especificidade, a gente consegue levar ela para outras culturas. Mas um ponto importante é que a gente precisa realmente ver se, quando a gente inocula, se vai ter algum impacto, isso a longo prazo, né? No microbioma dessa planta. Então, a nossa ideia que está sendo agora é essa. Quando a gente levar isso para o campo, como que a gente vai ver se a comunidade nativa, se ela vai ser alterada, se a estrutura, até mesmo questões de funções, né? Mas, de fato, a gente vê a coleção que eu falei das solubilizadoras de fosfato. Nossa, ela foi isolada, isso foi uma estratégia totalmente diferente, em que a gente isolou de horizontes específicos de planossolos e luvissolos, que são solos bem característicos do Nordeste, aqui de Pernambuco, e você imagina, né? Do horizonte, tinha espécies totalmente diferentes em cada área, porque foram muitos solos, e quando a gente passa isso, veja, nós estamos colocando isso na uva, e ela está respondendo super bem. Aí agora a gente está indo para a cana, né? E a gente tem visto no experimento com a vegetação que também está respondendo. Então é isso, a gente sabe que não existe essa autoespecificidade, diferente de risóbios, mas que a gente também tem que tomar um cuidado em relação a esse impacto na comunidade nativa. Tá, joia. Obrigada, Gisele, parabéns novamente. Obrigada, pessoal. Mais alguém quer comentar? Oi, Gisele, parabéns aí pela palestra, foi muito interessante. E anotei tantas perguntas que eu vou ter que selecionar aqui algumas. Mas dentro desse contexto de especificidade, que eu anotei justamente sobre isso, com relação à planta e com relação ao solo também. Já pensaram nesse contexto? Porque a nossa realidade atual, né, acho que o estresse está generalizado, né, não está mais em determinadas regiões. Essas bactérias, elas podem possuir uma eficiência em diferentes tipos de solo, né, levando em consideração alumínio e outras especificidades do solo. A gente fez essas coleções aí, a gente já testou com diferentes tipos de solo. Então, assim, por exemplo, esses que a gente está usando para os estresses, a gente vem usando um argissolo. Não é um argissolo com uma altíssima absorção de fósforo ou com uma alta quantidade de alumínio, né? Porque é uma área de mata, é um solo que não tem tanta
impacto antrópico, né? Mas a gente vem utilizando esse argissolo. E aqui, né, ainda mais que a gente está dentro de um programa de ciência do solo, aqui a gente tem essa visão muito para o solo. Então, por exemplo, quando a gente fez essa proposta dessas bactérias para uva, lá no Vale do São Francisco, grande parte dos solos são solos muito arenosos. Se vocês chegarem lá, pegar no solo, vocês vão falar como eles conseguem ter essa produção de uva aqui, porque é areia, parece duna, é areia de praia, né? Mas a gente tem várias manchas de solo com uma diversidade muito alta, que aí entra latossolo, argissolo, vertissolos, então, assim, é uma diversidade de solos. Mas, na sua grande maioria, são solos bem arenosos. E aí, quando a gente pensou e falou assim, será que exatamente essa pergunta, será que essas bactérias que a gente isolou daqui, planossolo e nubissolo, elas vão conseguir solubilizar ou disponibilizar esses nutrientes em solos diferentes? Aí a gente fez esses testes primeiro em casas de vegetação e a gente viu que, por exemplo, para esse argissolo, que tem uma determinada parte bem absorvida de fósforo, ele disponibiliza. E aí fomos para a petrolina, que muda o cenário. Lá já é um cambissolo, tem uma parte de argissolo lá, e a gente tem visto que se o fósforo está lá, ele está absorvido e a bactéria consegue entrar em contato ali com a planta, ela vai solubilizar. Então, agora que a gente vai começar agora para potássio. Inicialmente, o que a gente vai fazer? Pegar diferentes tipos de solo, inocular essas bactérias para ver se eu estiver mexendo com diferentes minerais, como vai ser a alteração mineralógica quando eu coloco essas bactérias. Porque, por exemplo, se eu vou pensar depois, no futuro, vamos inocular para cana-de-açúcar aqui no Agreste, que é o cultivo aqui no Agreste, mais principalmente aqui no Agreste. Lá o predomínio é esse solo, então a gente vai entender como elas vão atuar lá, né? Diferente quando eu for para uma área mais, por exemplo, em Petrolina, que é um clima muito mais quente, mas que ela também pode solubilizar. Então a gente tem feito isso, ver o impacto, né, de se elas, mas o que a gente tem visto, enfim, são as duas partes, né? Tanto o tipo de solo, a gente já precisa ter isso em mente, né? E também a planta. Mas o que a gente tem visto, para tudo que a gente já avaliou aqui, que não existe uma especificidade alta com a planta, né? Bom, até o momento, né? A gente ficou com medo no início, porque a gente ia para uma frutífera, uva, né? E lá no Vale a tecnologia é muito pesada em termos de adubações, de manejo. E a gente falou, acho que a nossa bactéria nem vai querer trabalhar aqui, porque já tem tudo, né? Mas a gente está tendo resultado, né? Mas é isso. São muito... Nossa, acho que assim, se a gente pudesse, né? A gente avaliaria muitas coisas, mas o nosso foco agora principal, a gente já tem a seleção dessas bactérias e o principal agora é a gente ir no solo em termos de microbioma do solo, né? A gente tem feito muito aqui, a gente ainda não foi publicado, por isso que eu nem trouxe, mas, por exemplo, nesse trabalho da salinidade, uma das coisas, eu quero ver o impacto tanto na planta quanto no solo. Aí a gente tem uma parceria com o pessoal, com o Rafael, ele foi até, não sei se você conhece, Carolina, o Rafael Valadares, que hoje é pesquisador na Vale, conhece, né? A gente é mais ou menos da mesma época, e ele é pesquisador na Vale e trabalha com proteômica. Então, nesse experimento da salinidade, que foi a dissertação do Midowin, a gente enviou essas plantas para fazer proteômica, para a gente entender o impacto dessa nossa inoculação no proteoma da planta. Então, a gente já tem esses dados também. E aí, agora, a gente só precisa começar a avançar para a gente começar a avaliar o microbioma do solo depois das que a gente inocula. Bom, acho que a nossa curiosidade agora é como essas bactérias mudam o microbioma do solo, né? Exatamente. E assim, eu acho que isso é toda vez, né? Por exemplo, uma das perguntas que quando a gente submeteu o artigo do Vitor, eu já esperava, né? Foi, cadê o microbioma do solo? Aí eu só respondi, vai ficar para o próximo capítulo, né? Não vai ser agora. Mas isso está sendo uma demanda até mesmo das publicações, né? E eu acho que é fundamental isso,
porque senão vai começar a produzir inoculante e foi o que eu falei. A gente não vai ter uma resposta. Eu acho muito preocupante isso, né? O pessoal saindo produzindo inoculante porque viu que aumentou em 50% o crescimento da planta, né? E não fez outras análises. Então, que bom que está tendo essa exigência que força a gente realmente a avaliar todos esses compartimentos. Pensando no sucesso, né, dessas bactérias, né, pode se levantar uma hipótese, de repente, que elas são altamente competidoras, né? Exatamente. Estão ali, elas não são... né, a microbiota do ambiente não inibe o crescimento delas, né, em diferentes contextos, associações com diferentes plantas, né? Exatamente. Interessante. Para essas bactérias de estresse, dos estresses, esse grupo aí, é aquilo que eu falei. O que a gente vê praticamente, e olha que a gente já fez esse experimento, já deve estar indo para o qual? Não sei, um 7ª, 8ª vez que a gente faz esse experimento. A gente vê o resultado mesmo quando está sob estresse. Mesmo ela produzindo AIA, solubilizando fosfato, ela só vai expressar esses mecanismos quando ela está sob estresse. Outro dado que a gente ainda não publicou, o Vitor está para defender aí, né, o doutorado dele, então ele está nessa loucura, mas a gente já tem o genoma dessas bactérias. Né? Então, o Vitor, quando estava aí, ele conseguiu fazer o genoma, é uma coisa que a gente precisa trabalhar nisso agora, e até entender por que essas bactérias, mesmo tendo todos esses mecanismos, ela só vai expressar isso, parece uma interação mesmo, é uma demanda da planta, ela só vai expressar isso quando a planta, parece que ela, né, teoricamente, ela deve emitir ali os sinais, por isso que a gente está fazendo proteômica disso, para entender quando que altera, o que está sendo alterado, para a bactéria expressar esses mecanismos de alívio de estresse. Porque, normalmente, se eu só diminuir o fertilizante ali, a gente não vê essa diferença, não. Só vê sob estresse. Gisele, é curioso isso. Você acha que a planta, quando você tem essa ação do micro-organismo, ela recupera a condição sem o estresse ou ela cresce até mais? Por exemplo, quando a gente o trata com peptídeo, que acaba protegendo a planta, as pessoas hoje comercializam o peptídeo até para ferrugem da soja, né? Mas, na verdade, o que ele faz, o peptídeo ativa a resposta hipersensitiva e tal. Então, querendo ou não, a presença do peptídeo, ela mímica a presença de uma bactéria, então é um estresse. Né? Querendo ou não, é aquele tipo, fica esperto, tem alguma coisa acontecendo, aí a planta protege, e no final a planta cresce melhor, tudo mais. Será que nesse caso seria até o caso como manejo da cultura, você fazer esse tratamento e gerar um estresse, sabe? Para você ter um ganho, tipo, combinar a sua solução com o estresse proposital e controlado para você gerar um ganho maior que você não tem, né? Sabe? Entendi. Aqui a gente já tem um estresse o tempo todo. Então, assim, eu não sei mas eu acho que essa promoção de crescimento talvez não superaria se ela não tivesse sob estresse, sabe? Eu não sei, poderia até avaliar isso. Mas na nossa realidade aqui, quando eu falo que a gente está sob um estresse o tempo todo, no sentido, claro, de altas temperaturas e principalmente baixa disponibilidade de água, né? E a questão da salinidade. Mas, como eu disse, como a gente está num ambiente semiárido, a gente tem também, né? Porque é aquilo que a gente sempre fala muito. Vamos aumentar a biodiversidade do solo, porque quanto mais essa diversidade é alta, maior serão os benefícios para serviços ecossistêmicos, ciclagem de nutrientes, decomposição de matéria orgânica. Então, vamos aumentar a biodiversidade, né? A gente ouve muito falar isso. Quanto mais a gente aumenta a biodiversidade, mais a gente vai ter um ganho em termos de produtividade, em termos desses serviços, né, de ciclagem. Porém, a nossa realidade aqui é outra. Como que eu vou aumentar a biodiversidade se eu tenho déficit de matéria orgânica no solo? É diferente de um ambiente úmido, né?
Então, sim, é interessante, aí entra no ponto que você falou. É interessante porque, por exemplo, essas bactérias, muitas delas, quando a gente vai isolar, olha onde eu isolei essas bactérias. Aqui em Pernambuco, tem um núcleo de desertificação de Cabrobró. Então, no Brasil, a gente tem vários núcleos, né? Acho que o mais terrível é o do Piauí, do Ceará também está bem complicado, e a gente tem aqui de Pernambuco. E aí a gente começou a estudar esses solos, né? Que foi parceria com outro grupo de pedologia, e a gente começou a estudar o microbioma desses solos. Mas aí veja como que é a importância do solo. Nessas áreas, por isso que eu falo que está o tempo todo sob estresse. Então, assim, nessas áreas, a caatinga não se regenera mais. Ela está totalmente lá, está virando um deserto, né? Aí a gente tem ali na camada superficial, né, o nosso horizonte A praticamente todo erodido, né, porque o solo está descoberto, né, altíssima temperatura, baixa umidade, e ali foi embora. A caatinga não regenera mais. Porém, aí olha o papel importante do solo. A gente tem solos lá que são planossolos e lovissolos que têm uma mineralogia muito específica. Quando a gente vai em profundidade, e não é muito profundo não, gente, falar assim, nossa, estou indo a 1 metro. Não, são 100 centímetros, 150 centímetros, é isso. Quando a gente chega nisso, eu encontro um potencial biotecnológico ali surreal. Quando eu falo surreal, é no sentido de, eu vou avaliar a atividade enzimática do solo, por exemplo, uma fosfatase, uma glucosidase. Quando os resultados chegaram para mim, eu olhei a atividade, eu falei, tá errado, repete. Né? A gente não acredita nessas coisas. Quando a gente vai fazer a análise básica microbiológica do solo, uma biomassa, uma respirometria, a maior atividade e a maior comunidade, adivinha onde que estava? Em subsuperfície, em profundidade. E por quê? Porque são solos extremamente argilosos, são solos eutróficos, que têm uma alta fertilidade, e devido a essa mineralogia, ele guarda matéria orgânica e guarda água. Aí a microbiota fica lá, tô aqui de boa, tranquila. Tanto é que a gente foi, quando a gente viu uma disponibilidade de fósforo altíssima, alta, que o pessoal olha quem é da área de fertilidade e fala, nossa, se minha planta conseguisse chegar aqui. E aí, quando eu olhei isso, eu falei, gente, aí todo mundo fala assim, né? Quem não é da área da microbiologia, porque esse trabalho vem muito com a pedologia, deve ter algum bichinho lá embaixo fazendo alguma coisa. Aí eu falo, eu vou lá, vou atrás desses bichinhos. Então, assim, eles já estão sob estresse, né? E você vê que, assim, devido a esse estresse, parece que eles foram adquirindo essas capacidades e que, quando a gente coloca isso na planta, né, eu falei para vocês que eu estou em parceria com a Cristiane, lá da Embrapa, que fez o Bioma Fós. Quando eu mostrei os dados para ela de solubilização de fósforo, ela falou, Gisele, isso aqui é muito alto. Eu falei, que ponto, né? Então, a gente é um trabalho, assim, né? Eu acho lindo os trabalhos de microbioma que faz, né? Eu tenho essa vontade de fazer o microbioma desses solos, né? Mas o trabalho de fazer a prospecção pela microbiologia clássica, eu tenho a bactéria, né? Aí eu consigo agora brincar com ela, passar ela em tudo quanto é lugar. Então, assim, professor Henrique, o que eu vejo aqui é isso. A gente já tem essa comunidade, ela está sob um determinado estresse, e talvez o que eu preciso para ela ficar mais ativa, eu preciso de matéria orgânica para ela, porque senão ela não vai ter energia. O que eu vejo mais aqui, gente, é o pessoal falando, colocando inoculante, isso aqui é ótimo para isso e isso. Coloca o inoculante num solo extremamente arenoso, sem matéria orgânica, com baixa disponibilidade de água, e quer que o inoculante funcione. Né? Então, são esses pontos que, assim, sempre quando a gente está olhando isso, é avaliar realmente se aquele sistema vai fornecer energia suficiente para a minha microbiota, né? Para esse inoculante que eu estou colocando. Então, assim, aqui, gente, eu falo que a gente tem, assim, tudo que a gente procura ao vivo e a cores, né? A gente tem, tipo, como se fosse toda a nossa universidade numa plaquinha de pedra, eu só preciso ir lá. E, às vezes, esse trabalho é muito oneroso, né? É um trabalho... Quando a gente faz essas coleções, a gente tem uma coleção que vai aí mais de 500 bactérias, né? Enfim. Mas eu acho que esse eu acredito muito que esse é o caminho, né? A gente tem, mas agora a gente realmente precisa ver o impacto disso tudo no solo e na planta, né? A gente já tem uma parte da planta, agora a gente precisa ver o impacto disso no solo.
Legal. Eu tenho um monte de perguntas, mas por causa de tempo, eu te chamei no LinkedIn, aí a gente troca mensagem por lá. Mas Perfeito. parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Mais alguém? E acho que a gente vai encerrar, então. Muito obrigada, professora, por ter aceitado o convite, por ter vindo falar com a gente. Como você falou, sempre bom sair fora da caixa de outras pesquisas, de outras realidades de pesquisa também, né? Então, muito, muito obrigada de verdade por aceitar falar com a gente aqui. Eu que agradeço, Caroline. Estou aí à disposição. E qualquer coisa, vocês podem aí que a gente conversa e espero ter outras oportunidades, porque aqui a gente é bom quando a gente troca realidades diferentes, né? E isso pode abrir novas perspectivas de trabalho para vocês, para a gente. Então, essa troca para mim é muito valorosa. Então, obrigada, Carolina, pelo convite e estou à disposição qualquer coisa. Muito obrigada. Tá ótimo. Obrigada, Célia. Um abraço. Um abraço e meus alunos que estão aqui presentes também, né? Vieram aqui. Obrigada aí pela presença. Um abraço, gente. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau.